E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Veja que declaração maravilhosa da divindade de Cristo. Deus disse: todos os anjos de Deus o adorem. O Pai mandou que os anjos adorassem a Jesus. Os testemunhos de Jeová dizem que adorar aqui é simplesmente reverenciar. Mas não é isso que o texto está dizendo. Esse texto, inclusive, é uma citação de Deuteronômio 32, 43, se não me engano, do texto da Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento. E esse texto é aplicado originalmente ao Pai. E aqui o escritor está aplicando o texto a Jesus, dizendo que Jesus é adorado. Então Jesus é adorado como o Pai é. Ele não é só reverenciado, ele é realmente adorado. O versículo 7 continua dizendo: ainda quanto aos anjos diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Isso aqui é o que é dito acerca dos anjos. Mas acerca do Filho, olha só o que Deus vai dizer acerca do Filho. Essa declaração é o Pai falando acerca do Filho. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Esses versículos é uma citação do Salmo 45, versículos 6 e 7. E esse salmo estava falando de Cristo como sendo divino, quando diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Veja que é o Pai falando do Filho, dizendo: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. O Pai se refere ao Filho como Deus e diz que o trono dele é para sempre, ou seja, o seu reino é eterno. É como o anjo falou quando visitou Maria, ele disse que o seu reino não teria fim. O reino de Cristo é eterno, não vai ter fim. Como diz lá no texto de 1 Coríntios capítulo 15 também, ele vai reinar até que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. Depois ele vai entregar o reino ao Deus e Pai, e ele vai continuar reinando junto com o Pai por toda a eternidade, porque o seu reino é para todos sempre. Então veja que declaração maravilhosa a respeito de Cristo. Ele é Deus e ele governa, ele reina para sempre. Isso deveria nos dar também muita fé, muita alegria de saber que o nosso Senhor reina, saber que o nosso Senhor está exaltado no céu, sentado à direita de Deus, reinando. Jesus está reinando, meu irmão. Não se preocupe com como está essa criação, como estão as coisas do mundo. Jesus está reinando. Isso significa que todo o seu propósito para a sua criação, para a sua vida, vai se cumprir, vai se realizar, porque Ele é o Deus que reina, que está sentado no seu trono reinando. Diz também assim: cetro de equidade é o cetro do seu reino, ou seja, Jesus é um rei justo, Ele é justo. Isso devia dar muita alegria ao teu coração também, saber que você tem um rei que é justo. Jesus é um rei que governa com justiça, e Ele também, você pode ter certeza, Ele vai fazer justiça na tua vida. Todo o sofrimento que foi feito a ti, que te fizeram ou deixaram de fazer, não precisa você querer se vingar. Um dia Deus vai ser o teu vingador, Ele vai fazer justiça, Ele vai julgar todas as coisas, Ele vai julgar todas as nações, Ele vai julgar todas as pessoas. No dia do juízo, todas as pessoas comparecerão diante dEle, prestarão contas da sua vida, e Ele julgará com justiça
Você não precisa se afligir, você não precisa se preocupar, você não precisa ficar com medo, você não precisa querer retribuir com as suas próprias mãos, se vingar, fazer o mal a quem te fez o mal. Não entregue a Deus a sua vida, a situação, tudo que fizeram a ti, porque Ele é um rei que julga com justiça e Ele um dia fará justiça nesse mundo. Um dia a sua justiça prevalecerá, porque, como diz no versículo 9, amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Jesus, Ele ama a justiça e Ele odeia a iniquidade, Ele odeia o pecado. Por isso, todo pecado daqueles que não se arrependerem será condenado. As pessoas prestarão contas das suas vidas, dos seus atos pecaminosos, se não se arrependerem. Porque Ele ama a justiça. Ele é um Deus justo. Ele é um Deus que julga com justiça. Diz mais assim: por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Ainda, ou seja, mais uma declaração do Pai a respeito do Filho. No princípio, Senhor. Veja que o Pai chama o Filho de Senhor. Que coisa maravilhosa, mais uma prova da divindade de Cristo. Deus, que é o Senhor, também chama Jesus de Senhor. Jesus é Senhor, assim como o Pai é Senhor, porque Jesus governa sobre todas as coisas. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse que Jesus, quando vier, vai ter escrito na sua coxa: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então o próprio Pai declarou a respeito do seu Filho: Senhor, Tu és Senhor. Jesus também é Senhor, porque Ele é um com o Pai, Ele é um com Deus, Ele é Senhor, como Deus o é. Isso é mais uma declaração a respeito da divindade de Cristo. E Ele diz mais: lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Mais uma vez falando de Jesus como sendo o Criador, aquele que criou todas as coisas. Ele fez tudo, Ele fez os céus e a terra. Ele é o Senhor que governa tudo e que fez os céus e a terra. Eles perecerão, Tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste. Tu, qual manto, os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, os teus anos jamais terão fim. Mais um atributo de Jesus aqui, que prova o quanto Ele é maravilhoso. Que atributo é esse? A sua imutabilidade. Quando diz que Ele permanece o mesmo, e que Ele é o mesmo, e que Ele permanece, que o céu e a terra, tudo vai ser desfeito. Deus vai fazer uma nova criação, novos céus e nova terra, mas Jesus, Ele vai permanecer, porque Ele é o mesmo. Na sua essência, Ele sempre foi e é o mesmo. Ele nunca mudou e nunca mudará, porque Ele é Deus. Se Ele tivesse sido criado, isso aqui nunca poderia ser afirmado a respeito dele. Mas por que Ele é imutável? Porque Ele sempre foi e sempre será o mesmo Deus eterno. Ora, a qual dos anjos jamais disse, versículo 13, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Mais um versículo para provar que Ele é muito superior aos anjos, porque nunca foi dito para nenhum anjo: assenta-te à minha direita. Só o Filho que se assentou à direita do Pai.